Qual que é a razão social desse movimento? Cara, a razão social desse movimento é muito simples. É um homem aqui. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Quero falar para você diretamente, empresário e empresária que nos assiste e que nos acompanha. Você se sente confortável em saber que as pessoas que estão aí na sua empresa veem você como uma referência? Que elas se inspiram em você? Que elas querem conhecer mais sobre a sua história porque, no fim das contas, ela gostaria que a história delas fosse parecida com a sua? Uma história de sucesso, uma história de alguém que rompeu barreiras. Só que muitas pessoas hoje não entenderam o papel e a importância que tem frente à organização que representa, frente à empresa que tem. Não entenderam que a partir de agora o seu posicionamento vai ser influência para muitas pessoas. E por isso eu fiz um convite muito especial hoje. Nós vamos conversar com o Juliano Gerkov. Ele é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Ele é advogado de formação, já passou aí pela área do direito, tem um posicionamento, mas ele entendeu que o chamado dele era um pouquinho maior. Era muito maior. Ele entendeu que ele precisava ensinar as pessoas a se posicionar, homens a se posicionar, cuidando do corpo, da mente e do espírito. E fazendo isso, ele tem ajudado pessoas a entender a sua verdadeira identidade e a sua verdadeira essência. E por isso essas pessoas têm performado muito mais na sua vida e nos negócios. Com vocês, Juliano Gerkov. Olá, Adriano, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Receber esse convite com muita gratidão. Com certeza é um amigo querido. Tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para trocar aqui, ensinar para os empresários e aprender, com certeza. Eu tenho certeza que sim. Quando a gente fala sobre posicionamento, principalmente no mundo de hoje, onde a gente é muito mais visto do que era antes, né? Porque a gente não é só visto nos nossos ambientes mais íntimos, mas a gente é visto na internet, a gente é visto nos ambientes sociais. Então as pessoas elas buscam se referenciar em alguém. E que bom que você ensina pessoas a se tornarem referência. Mas antes da gente falar sobre esse seu momento atual e todas as coisas que você já viveu e vem construindo, qual que é a história que você conta da sua história? É muito legal quando você faz essa pergunta, porque vem uma reflexão e a minha história é pautada em várias etapas. E eu posso contar uma história muito feliz de um homem, um menino que nasceu numa família muito amorosa, que sempre foi muito sonhador. Não estava contente com a vida que ele tinha. Eu cresci numa família de classe média. Meus pais não têm ensino superior e eu fui o primeiro na minha família a ter uma formação superior. Busquei isso com muita garra, muita dedicação. Me formei advogado numa das maiores universidades do Brasil, Universidade Mackenzie, com muita luta. E após isso eu vim exercendo a profissão durante 14 anos. E durante a profissão eu ajudava muitas pessoas, porque eu acabei, por uma questão particular, meus pais se divorciaram no ano de 2012, e eu fui morar no litoral norte. Meus pais se separaram, tem um tio meu que é irmão da minha mãe, que era uma referência para mim como profissional. Fui trabalhar com ele no escritório dele e fiquei lá durante 13 anos no litoral. 9 anos trabalhando junto com ele e os demais anos em escritório sozinho. Então, durante todo esse tempo eu ajudei muita gente lá. Lá é um mundo diferente, o litoral é um mundo diferente daqui de São Paulo, né? Sou nascido e criado aqui, então sou da Selva de Pedras, mas eu fiquei 14 anos no litoral e vivendo o sonho de viver na praia, ter meu carro, minha moto, viajar, curtir praia, surfar, aprender a surfar. Mas a história que eu levo é de uma pessoa que nunca esteve confortável onde estava. Sempre quando eu chegava onde eu queria, eu buscava mais. Só que eu não entendia aonde isso ia me levar. E aí foi onde me trouxe para Alphaville. Estou aqui há um ano e meio e foi virada a mesa assim de um jeito que só eu sei o que eu venho passando junto com a minha família, mas é muito gratificante. É uma história de muita vitória e um aproximar de Deus e de muito conhecimento e autoconhecimento, com certeza. No direito você atuava em qual parte do direito? Durante 9 anos atuei como advogado trabalhista patronal. O foco lá do escritório era trabalhista patronal, então eu sempre trabalhei com empresários. E durante esses 9 anos, meu tio já tinha a carteira de clientes dele lá, que era o know-how dele há mais de quase 30 anos. E eu acabei abrindo uma porta lá para começar a atuar em direito civil. Em razão do divórcio dos meus pais, eu fiz uma questão pessoal comigo que eu falei, a partir de hoje, quando os meus pais se separaram, eu vou começar a advogar em direito de família. Eu ainda nem era formado, mas
no divórcio dos meus pais, eu entendi que o advogado estava sacaneando a minha mãe. Por razão de regime de bens, etc., partilha de bens, e eu achei que meu pai tinha pedido para o advogado dele sacanear a minha mãe, entende? E aí, no decorrer da transação, eu me meti na conversa e a coisa se resolveu de uma forma amigável e os dois dividiram o patrimônio de uma forma justa e como tinha que ser. E isso me fez um chamado muito forte para eu cuidar de famílias. E eu falei que não ia deixar ninguém passar o que minha mãe passou no divórcio. E aí eu atuei muitos anos em direito de família. E aí, somado a isso, comecei a atuar em grandes contratos de grandes empresas, negociações no litoral. Meu tio já tinha grandes empresas que eram clientes dele. E eu acabei atuando para esse segmento na área civil. E aí, depois disso, comecei a atuar em diversas áreas. Inventário, famílias e sucessões. E aí eu fui crescendo nessa área e fiquei atuando até agora, aí, junho desse ano. Quando você olha para essa sua trajetória, você começou por uma área específica e aí você transicionou a sua área em função de um desafio, que foi a separação dos seus pais. Eh, Como relacionar isso, né? Como relacionar essa cura das dores em função do trabalho? Porque muitas pessoas elas travam em função de dores que elas viveram. E você curou a sua dor em função do trabalho. Como é que sua cabeça funcionava nessa época? Cara, nessa época, o que eu posso te dizer é que minha cabeça não funcionava. É muito doido eu falar isso, mas eu agia muito por razão. Eu não usava muito a emoção, era muito racional. O meu perfil pessoal é muito racional. Eu sou 100% racional. Então eu não vou para o sentimento, para o lado sentimental. Então quando eu vivenciei essa situação, isso fez eu me separar do meu pai, que eu falei para ele nunca mais olhar na minha cara, a gente nunca mais conversar. Então foi um divisor de águas na minha família, dividiu a família totalmente. Eu acabei indo morar no litoral com a minha mãe. E quando eu vi o que minha mãe passou e o que isso transbordou na minha vida, eu falei, não quero que outras famílias passem por isso, não só mulheres, mas homens, porque tanto mulher quanto homem sofrem no divórcio. Então eu comecei a experimentar isso. E parece que quando a gente se aproxima do que é chamado, parece que Deus vai mandando as coisas, né? E eu já acreditava muito nisso. E começou a vir muito processo de divórcio para mim, e as pessoas sentavam na minha mesa e era cura para elas, porque eu acabava entendendo a dor da pessoa e entendia que às vezes não era porque o casamento acabou, às vezes é porque a pessoa não tinha inteligência emocional para lidar com a relação. E aí nesse mesmo período eu comecei a ter uma relação muito difícil no meu casamento, porque eu achava que eu não era orgulhoso, eu achava que eu tratava a minha esposa como ela deveria ser tratada, mas eu não tratava ela da forma correta. E aí teve um ano pós-pandemia que eu pedi 12 vezes divórcio para ela. Quantas vezes? 12 vezes. 12 vezes? 12 vezes, porque eu não estava aguentando mais. Falei para ela que eu não precisava mais disso, que não era isso que eu queria, que aquela vida não era para nós, que eu não precisava daquilo, mas era só meu orgulho, minha arrogância, falando mais alto do que eu. Quando era muito mais fácil eu apontar o dedo para ela do que eu olhar para os meus defeitos, para os meus problemas e me curar, para eu poder curar as outras pessoas e eu poder me relacionar bem com ela. Você disse que houve aí um afastamento do seu pai nessa fase, em função daquilo que você viu acontecer e nem era talvez a culpa especificamente do seu pai, pelo que eu entendi, era muito mais pelo processo, né, pelo advogado e tudo que ele estava fazendo. Eh, eu sei que a gente está entrando num outro caminho, Sim. mas o que impactou para você essa distância do seu pai? Cara, na verdade, na época, nada. Eu era tão frio que para mim não impactou nada. Eu não nutria sentimentos muito dele, porque meu pai sempre foi um grande homem, um exemplo para mim, referência de hombridade, honestidade, de caráter, de pontualidade, de ser reto e ético nas coisas dele, pela simplicidade dele. Ele me ensinou isso muito forte. Mas como pai, dá amor, carinho, beijo, abraço, ensinar eu a jogar bola, me ensinar a dirigir, coisas de homem, isso eu não tive porque ele, na cabeça dele e na simplicidade dele, ele tinha que prover a casa. Então o foco dele era trabalhar e prover a casa. Então ele não sabia como dar amor. E aí nessa minha jornada doida, como você falou que está indo para o outro lado, mas é o que aconteceu, eu entendi que depois que eu fui buscar esse autoconhecimento, eu fui entender que meu pai fez o melhor que ele podia. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de um evento de desenvolvimento pessoal foi ligar para meu pai e marcar uma reunião com ele. Marquei uma reunião com meu pai, sentei com ele, conversei com ele. E aí ele falou, como assim? Você quer varrer 12 anos para debaixo do tapete? Aí eu olhei bem no olho dele e falei, pai, não é varrer
12 anos para debaixo do tapete. É um novo recomeço. É uma nova história, porque eu entendi o que aconteceu, entendi o meu papel, entendi o seu papel, eu te respeito, te honro e te amo. Se o senhor estiver disposto a dar esse novo passo, eu estou aqui para a gente começar de novo. E aí começou a mudar toda a minha trajetória. Isso foi no final de 2022. Foram bons anos, né? É Desde uma vida, né? 12 anos é muito tempo. 12 Muita anos. coisa aconteceu. Acho que a gente entrou muito por essa linha, porque principalmente empresas, a maioria das empresas no Brasil são constituídas por empresas familiares. E existem problemas familiares, principalmente entre homens, ali, entre pai e filhos, que eles não são resolvidos, e isso trava toda a engrenagem da vida, dos negócios, da espiritualidade, do relacionamento. Trazendo agora até um relato pessoal também, né? Eu vivi o perdão pelo meu pai há muito pouco tempo. Legal. Passei anos longe do meu pai. E eu sei o quanto isso supostamente não tinha impacto, mas no fundo tinha. Total. Eu não imaginava o tamanho do impacto que tinha. E a gente começa a pensar o porquê que nós passamos por certas coisas. E aí, agora, pelo teu posicionamento atual, a gente entende o porquê que você passou. Então, vamos para essa linha agora desse teu propósito, esse Legal. desenvolver de homens. Por que isso aconteceu na sua vida? Cara, basicamente é a minha jornada, é a minha história. E eu vi o quanto eu fui transformado buscando esse autoconhecimento, esse desenvolvimento e quanto isso tem impactado não só na minha vida, mas na minha família. E como referência para outros homens. É muito importante esse papel paterno na vida de um homem e na família. Porque se um homem não está posicionado no lugar certo dentro da casa dele, acontece o caos. Porque espaços não ficam vazios. E eu venho estudando e venho vendo isso, que o homem está em dívida com a sociedade. Homens fracos, homens emasculados, homens que não se posicionam, homens que procuram várias mulheres para satisfazer, às vezes, uma falta de ausência de um amor paterno. Às vezes eles buscam referência em lugares que não existem. Então eu acho que é muito importante ter esse cuidado com o homem, justamente porque a família é um maior ministério. Então, se você não cuidar da família, o inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E aonde ele vai? Na família. Então, é muito fácil hoje você ter lá um iFood de Tinder, onde você olha lá, vai passando as fotinhas e você escolhe com quem você quer sair, o que você quer fazer. Mas se você olhar ao fundo, aquelas pessoas estão buscando o quê? É uma ausência na infância. É uma falta de amor, é uma falta de validação, é um abraço, é um olho no olho, é dizer que ama. Então, isso é muito importante. E quando eu entendi isso, cara, eu me curei. Eu tinha uma ausência do meu pai porque ele trabalhava muito durante muitos anos. Quando eu o perdoei e eu passei a caminhar com ele, minha vida mudou. Minha família se aproximou de novo, minhas irmãs voltaram a se comunicar, meu pai, minha mãe, meus pais, mesmo divorciados, voltaram a se falar. Está transbordando na família do meu pai, dos meus tios, está transbordando na minha família. Então, assim, você vê que às vezes um posicionamento muda todo o jogo. Quando a gente fala sobre posicionamento, até ter a clareza do que é posicionamento é difícil. Porque quando a gente pensa na figura masculina, tem que ser uma pessoa inflexível, demonstrar pouco sentimento, tem que ser rígido, tem que ser duro, mas isso é uma percepção do que tem que ser. Mas o que de verdade tem que ser? Como se posicionar? Acho que essa é a grande pergunta. Como se posicionar? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que é importante você se posicionar da maneira certa. Eu vejo que as pessoas se posicionam como elas acham que devem se posicionar. Não, eu tenho que ser rígido, tenho que ser firme. Não, você tem que saber o seu lugar. Então, a primeira coisa que eu fiz para eu conseguir me posicionar foi eu entender a minha identidade como ser humano, como filho de Deus, como homem. E a partir do momento que eu entendi isso, as coisas parecem que vai caminhando sozinho, porque eu fui me posicionando dentro de casa, como um sacerdote, como cabeça, como provedor, como um direcionador, mas ao mesmo tempo eu aprendi a respeitar minha esposa, porque antes disso eu era muito autoritário, não ouvia ela, então eu tinha esse posicionamento errado. Ela falava, é eu que mando, fica quieta. Eu era grosso, era ríspido, respondia seco, e isso estava matando a minha esposa. E isso estava acabando com o meu casamento. Então, quando eu falei que eu apontava o dedo para ela e era muito mais fácil, é que eu não me conhecia. E a partir do momento que eu passei a me conhecer, eu entendi qual era a minha posição. Então, eu não preciso ser um líder ou uma referência como autoridade. Eu tenho que ser líder por atos, não só palavras, com ações.
Então a minha forma de agir, minha forma de tratar as pessoas, minha forma de olhar o próximo com amor, com empatia, isso mudou o jogo. Mudou meu jogo na advocacia, porque às vezes eu tratava as pessoas muito seco. Eu tenho uma facilidade de resolver problemas. Então a pessoa me trazia o problema, eu já, não, isso aqui é assim, pá, já dava no meio, sem muito filtro. E isso era bom? Tem gente que gosta por causa do perfil, mas tem gente que, meu Deus, ficava em choque. E quando eu entendi isso, eu comecei a olhar o próximo com amor. Então eu começava a tratar a pessoa como ela precisava ser tratada, não como eu achava que deveria. E isso mudou total. E aí veio todo esse processo até eu chegar agora no desenvolvimento de homens. Homem tem que ser tratado como? Como homem. A gente tem que ser duro? Tem que ser firme? Tem. Porque se a gente pegar na mãozinha, dar carinho, a gente vai fazer o quê? Ah, tá muito fácil. Ah, a gente se acomoda, gosta de facilidade, gosta de atalhos. Então, em determinados momentos, sim, tem que ser rígido, mas nunca esquecer de ter amor e empatia. Eu acho que é muito importante. Isso aí foi o que mudou o jogo para mim, esse olhar com amor e empatia, com certeza. Eu vi um movimento muito forte acontecendo nesses últimos tempos, que é o movimento dos legendários. Talvez você aí de casa já tenha conhecido, talvez já tenha participado, ou talvez você nem saiba o que é. Eu vou pedir para o Juliano nos explicar um pouco melhor o que é o Legendários, até porque ele já participou 7 vezes do Legendários. Explica pra gente. Esse movimento eu falo com muita gratidão, que foi um dos movimentos que eu vivenciei e que mudou a trajetória da minha vida. O movimento Legendários nada mais é que um movimento de homens. Ele já está há quase 10 anos já. Nasceu na Guatemala. O pastor Chep Putz é um pastor da Guatemala. Ele recebeu um download do céu para um movimento de ativação de homens na sua essência. Então é um movimento específico para homens, onde esses homens são levados para um top que chama Trek Outdoor Potencial, onde é um movimento que a gente vivencia 4 dias, um confronto extremo de caráter. Então você é confrontado de frente com os seus limites, no sentido de esvaziar você do mundo e encher de Deus. A gente fala que é um movimento 100% espiritual, mas tem uma parte física, mas é 100% espiritual. Então são 4 dias onde você se desliga do mundo e você busca o legendário número 1, que é Jesus. Então é um movimento que ativa homens e vem transformando, porque esvazia a gente do mundo, traz você na sua essência, traz o homem na realidade como ele tem que ser, sacerdote da casa, posicionamento, postura, de como lidar com a esposa, de como tratar, de como ser referência na sociedade, de como lidar nos negócios, como tocar sua empresa. Então, em 4 dias, você vivencia coisas extraordinárias na montanha e eu venho vendo grandes coisas lá, vendo homens transformados. Mas como que é? Você sobe a montanha com um grupo? Não sei se você pode contar. Algumas coisas sim, algumas coisas a gente pode falar sim, né? Não posso falar o que acontece na montanha, porque é como Vegas. O que Acontece nasce na montanha fica na montanha, né? São grandes testemunhos. O legendário se alimenta de testemunho. Então a gente vive grandes testemunhos na montanha diariamente. Então, na verdade, são 4 dias de um movimento, onde a gente sai do ponto A e vai para o ponto B. Eu falo que é esse o movimento. Eu sou um dos ajudadores desse movimento. Estou aqui à frente junto com o pessoal, que é a minha base Lagoinha, mas também subo em outras bases com o pessoal da Disrupção, que é da Zona Leste da Igreja Vinho Novo, com o diretor Claudino. E eu ajudo esse movimento a fazer a transformação desses homens. Então lá a gente tem algumas atividades, tem algumas situações que a gente vivencia lá, que faz o homem ter essa realidade e vivenciar isso. Então, você que está aí assistindo, que ainda não vivenciou isso, eu faço um convite, não apenas um desafio, mas um convite para você vivenciar isso 4 dias buscando o legendário número 1. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Por que na montanha? Não dá para fazer isso em outro lugar? Daria para fazer isso em outro lugar, mas na montanha é onde o homem, a sua essência. O homem é um guerreiro, ele nasceu para ser um lutador, um guerreiro. E nada mais justo do que na natureza. Então, ele vivenciar esse movimento na montanha tem tudo a ver com o homem, com entender quem é a sua presa, de trazer aquele guerreiro, aquele homem másculo, bruto, na essência, é vivenciando na montanha. Então, você experiencia algumas situações na montanha que te remete a falar, uau, realmente eu posso muito mais do que eu imaginava. Eu sou muito mais do que eu imaginava. Eu consigo dar 1 milha a mais do que eu imaginava. E é muito louco isso. É para testar literalmente os limites. Na verdade, não só os limites, mas a questão do seu caráter e buscar você na sua essência. É tirar tudo que não é, tudo que o mundo
ou a sua vida, a sua jornada diz que você era e na verdade você não é. É trazer você na sua essência como homem mesmo e trazer isso à tona de uma forma brilhante. Como você descobriu Legendários? Na verdade, eu descobri o Legendário através de dois amigos. Um é o Diego Barbosa, outro é o Eduardo Ibarino. São dois amigos que estavam buscando também, que fazem parte dessa minha jornada, dessa minha caminhada de transformação. Nós fizemos vários cursos de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, juntos. E aí ele ia viver essa experiência em 2022, final de 2022 para 2023, em Balneário Camboriú. E aí, quando abriu, ele falou, Ju, acabei de fazer. Aí eu fui fazer, já tinha encerrado as inscrições, isso lá atrás. Aí eu vim tentando o ano de 2023 todo. Falei, cara, eu preciso vivenciar isso, eu amo isso. Falei, eu quero vivenciar isso. Já estava naquela sede de busca. Em setembro do ano passado, o Eduardo subiu no Rio de Janeiro e falou, Juliano, eu fiz a inscrição. Fui fazer, encerrou em segundos. Falei, cara, não é para mim ainda. Aí quando foi agora em fevereiro de 2024, eu recebi o convite, tinha vaga, eu fiz a inscrição e de fevereiro até aqui eu já subi 7 montanhas. Uau! Tem em todos os estados esse movimento? Tem em 16 países, se eu não me engano, acho que agora a gente vai para 17 países. Tá América do Sul, América Central, América do Norte, tá na Europa, já estamos em Portugal e, se eu não me engano, acho que está indo para a Itália e talvez Espanha, se eu não estiver equivocado. Nós já estamos em 16 países. No Brasil, nós estamos em praticamente todos os estados, Norte, Sul, Leste e Oeste. O que isso interfere ou interfere diretamente ao longo do tempo e lá atrás também interferiu? Quais foram as suas primeiras mudanças através desse movimento? Cara, a primeira coisa é meu papel de homem em casa. Eu acho que mudou muito a minha postura, o meu posicionamento como homem. Eu nunca fui aquele homem de colocar a mão na massa, de pregar um prego na parede, de querer furar, de trocar um chuveiro, de trocar uma lâmpada, mas eu entendi a necessidade de eu fazer isso dentro da minha casa. A minha esposa vem de um ambiente muito masculino e a energia masculina dela estava muito alta, porque ela é empresária do ramo de transporte, então ela só trabalha com homens e ela é diretora financeira. Então ela tinha isso muito ativo na vida dela. Ela é a única mulher da família dela, então ela viveu num ambiente machista. E aí chegou em casa, eu desse tamanho, com a virilidade lá em cima, minha mulher falava de baixo, eu falava de cima. E aí ficava essa dois bicudos no cibica, né? E aí eu brinco que na época eu tinha 120 quilos de puro músculo, então eu achava que para eu ser forte eu tinha que ser musculoso. Então ficava aquele confronto onde minha esposa, para ela ter voz ativa, ela achava que tinha que ter energia masculina alta, e eu, para ser o forte, o homem da casa, eu tinha que ser musculoso e fortão. Então a gente entrava nesse confronto e foi um dos motivos desse período de transição aí que tinha essas brigas e eu pedi o divórcio 12 vezes. Mas a transformação desse movimento foi eu entender o meu papel como homem, de eu prover, de eu cuidar, de eu dar a vida pela minha família, e um lema que a gente leva é: família não se abandona. E quando eu entendi isso, então não é qualquer problema, não é qualquer tempestade, não é qualquer coisa que vai abalar o meu relacionamento. Então quando eu entender que família não se abandona, é isso. É eu fazer de tudo e eu dar a vida pela minha família, com certeza. E hoje, como mentor de homens, quais são os maiores desafios que você enxerga para o homem no mundo atual? Eu acho que um dos maiores desafios que os homens enfrentam hoje é saber que ele não está posicionado no lugar certo. Que ele não está posicionado como homem, realmente. Eu vejo que a sociedade vem se perdendo com dogmas, estigmas e muita lacração e mimimi na internet, principalmente com essa exposição que a gente vem tendo, que a gente vem buscando com a rede social. Eu acho que o homem tem que entender o papel dele como homem realmente, que é sacerdote, que é posicionado, quer ser referência, quer ter postura, quer cuidar da família, quer buscar uma família. E eu vejo essa juventude perdida em alguns pontos, porque a criação que eles tiveram os tornaram assim. Então eu não culpo aqui os pais, eu não culpo os meus pais pela criação que eu tive, mas eu entendi que eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas só que se eu tivesse pessoas como eu hoje, com essa visão, porque eu olho, é muito fácil eu chegar e apontar o dedo e falar: uau, a geração XYZ, nossa, é muito mimimi, é muito blá blá blá. É muito fácil falar isso hoje com 40 anos, olhar para eles e falar: olha lá, ó, não se posiciona, não trabalha, não busca um casamento, não busca ter uma família. É muito fácil apontar, mas eu decidi fazer diferente. Ao invés de apontar, eu entendi, falei: eu vou estender a mão. Eu falei: eu preciso ajudar,
porque se eu não fizer, outras pessoas não vão fazer. Então, que eu seja o primeiro como referência para ajudar homens a o quê? Trazer essa transformação, a entender que não é através da força bruta, não é através de grosseria, não é através de um monte de coisa que a gente busca para se posicionar como homem. É pegador, é o cara que tem o melhor carro, é o cara... Não! O meu maior trunfo hoje, a minha coroa em casa é a minha esposa. Eu acho que o maior trunfo para um homem é ter um casamento. Eu falo, o maior trunfo do homem é ter filhos, é ter uma família. Ele está estruturado, não só financeiramente, mas ele está estruturado como homem, falar, uau, eu quero ter aquela família, eu quero vivenciar isso. Então é isso que eu trago para eles. Eu falo muito no ambiente corporativo que a melhor forma que a gente tem de contribuir com uma pessoa é a tornando melhor fora do trabalho. Porque, por consequência, dentro do trabalho, se ela for melhor fora, como pai, como irmão, como amigo, eh, como figura da sociedade, ela vai ser melhor dentro do trabalho. Hoje você basicamente só mentora homens, hoje você já não atua mais com direito. Eu atuo pouco, atuo só em algumas causas específicas de grandes negociações, intermediação de negócios, contratos, e às vezes algum amigo ou outro precisa de alguma ajuda, com certeza consulta eu faço, mas aí é parte particular, mas como negócio mesmo, hoje eu atuo só em grandes negócios e negociações, intermediando negociações e analisando riscos. Mas essa mentoria de homens, ela é algo que te remunera também, é algo que... Sim, remunera. Perfeito. Como você ajuda uma pessoa a se tornar melhor? Porque uma vez que a empresa tem essa responsabilidade, que o líder tem essa responsabilidade, muitas vezes falta método, falta processo. Ele até entende que ele tem essa necessidade, ele sabe que seria melhor se a pessoa se desenvolvesse fora do ambiente corporativo, ela seria uma pessoa melhor dentro da empresa. Para as pessoas que estão nos assistindo, para os líderes, como você constrói esse método para desenvolver pessoas? É muito interessante essa pergunta, porque eu posso falar da minha parte como advogado, nesses 14 anos de desenvolvimento com empresários. Eu vejo que o maior problema da empresa é o próprio empresário. Porque tudo que ele acha que dá certo, ou ele vai da cabeça dele, ou do método, ou do que ele entendeu, da criação dele, que fez dar certo, sem buscar ajuda, e acaba fazendo as coisas e mete o pé pelas mãos, acaba a empresa quebrando, acaba tendo conflitos com colaboradores, acaba tomando posições dentro da empresa que às vezes não há necessidade. Eu acho que é muito importante, além disso tudo, durante essa minha jornada, eu sou analista de perfil comportamental, então é muito doido porque eu faço palestras em empresas e eu trago essa essência de você respeitar cada perfil. Eu vejo que o maior trunfo que o empregador pode ter é saber selecionar e contratar certo. Todo perfil é importante. Eu trabalho com o DISC, que é o perfil dominante, influente, estável e conforme. É uma análise que é feita através desses perfis, que um é mais razão, outro é mais emoção, outro é mais conexão com pessoas, outro é mais planilhas exatas, fica mais nos bastidores, não gosta de aparecer. E eu vejo muito, que eu brinco com os empresários, sobre a dança das cadeiras. Às vezes você tem um funcionário brilhante, um colaborador brilhante, mas ele está na posição errada. E às vezes você está esfregando ele, espremendo ele ali, para, por exemplo, ele ser a linha de frente na vendas, mas ele é um excelente planejador, ele é um excelente financeiro, que ele vai olhar métricas, indicadores, ele vai ser aquele cara perfeito para estar atrás da mesa e fazendo os bastidores. E aí você coloca ele na linha de frente para ele vender, você está matando ele. Então, se você entender o perfil e coletar o melhor do seu colaborador, não existem métricas e formas de fazer. Existe você ter o melhor colaborador na melhor posição. Perfeito. E a partir disso, você o quê? Começar a instituir cultura, missão, valor, porque isso aí é a essência da sua empresa. Eu entendo que uma empresa que não tem uma cultura sólida, cada um faz o que quer. Fazendo um paralelo sobre o que você disse, está muito relacionado também ao homem. Se o homem ele está no seu papel, ele vai performar muito melhor. Com certeza. O ruim, talvez a vida está travada, ou você não avançou, ou as coisas talvez não acontecem como deveriam acontecer, porque você não está no seu papel de essência. Pelo traço comportamental, se pegar um analista e colocar ele em vendas, talvez ele vai sofrer. Total. Por conta do traço comportamental. É melhor que ele faça outro tipo de função. E se você pega um homem que está exercendo outros papéis que não são os papéis dele dentro da relação, ele não vai conseguir se desenvolver. Exato, e até sendo um pouco polêmico aqui, é o que acontece com as mulheres na sociedade.
As mulheres estão tomando um lugar que não é delas, e aqui eu não estou falando sobre feminismo ou levantando bandeira de machismo, longe disso. Eu estou levantando a bandeira de cada um estar posicionado no lugar que tem que ser posicionado, que nasceu para ser. Então eu vejo mulheres tomando o lugar de pai, como eu via, por exemplo, no divórcio. Ah, eu criei meu filho, eu fui pai e mãe dele. Não, você foi mãe e tentou tapar um buraco do pai. Você nunca foi pai. Você não tem a genética do pai, você não tem lá os hormônios do pai, você não tem a cabeça do pai e você não é homem. Então, homem pensa como homem e mulher pensa como mulher. Então, eu respeito as mulheres que estão divorciadas, não é isso que eu estou levando aqui, mas é somente um papel de que elas são guerreiras. Elas merecem todo o mérito por ter criado o filho sozinho, por ter passado por um divórcio ou uma situação específica que o pai se distanciou, porque tem muito homem que é safado e que não cumpre o papel de pai e não honra, só faz filho e some no mundo. E eu sou muito contra isso, lutei com isso com 14 anos e sou contra isso até hoje. Mas eu acho que a gente tem que entender cada um o seu papel. E cada um desempenhando o seu papel, a coisa flui naturalmente. Toda essa descoberta foi rápido para você conseguir se descobrir e se posicionar dessa forma? Claro que não. Então conta um pouco mais sobre o processo, porque hoje, ouvir você falar, as coisas elas fluem com uma simplicidade muito grande, mas o viver isso não é simples. Então traz pra gente um pouquinho dessa percepção. Obrigado pela pergunta. Não foi fácil, como eu falei, eu era um homem grosso, rude, achava que eu não tinha orgulho, meu orgulho era maior que eu. Imagina, eu era 4 por 8, era gigante, parecia um guarda-roupa, meu orgulho era maior que isso. E eu achei que eu não precisava de ajuda. E aí foi graças a uma amiga, chegou para mim e falou, cara, tu precisa fazer o método CIS. Aí eu falei, método CIS, o que é isso? Ela falou, é um treinamento de inteligência emocional e tal, são 4 dias de imersão. Eu falei, tá bom, para que eu vou ficar lá com alguém falando no meu ouvido isso aí? Eu não preciso disso. Olha a arrogância. E aí foi quando eu cheguei, estava já nessa fase dos 12 divórcios que eu tinha pedido para minha esposa, muito gentil, muito sutil, falei para ela, amor, é o seguinte, eu vou nesse método CIS e se eu mudar e você não mudar, eu vou dar um pé na sua bunda. O que você vai fazer? Uau! Aí ela, coitada, na época com muito jeitinho, né, muito... Meu Deus, minha mulher é demais. Ela falou, não amor, eu vou. E aí nós fomos pro método CIS. Cara, no método CIS foi uma chave que virou, além de várias, mas eu aceitei Jesus no meio do treinamento. Eu era católico, berço católico, mas lá eu aceitei Jesus e minha vida começou a mudar. Além de todo esse desenvolvimento. Então, a partir de dezembro de 2022, foi quando começou essa jornada realmente de desconstrução, com uma britadeira, com talhadeira, com, sei lá, com dinamite, para quebrar todo o orgulho e todas as camadas que eu tinha construído para esconder aquele menino frágil, aquele homem que não teve amor na infância no sentido de ausência do pai, que queria um pai que estivesse próximo, que queria um pai que ensinasse a jogar futebol, que queria um pai que ensinasse a dirigir, que queria um pai que olhasse para mim e falasse, cara, tu é lindo, cara, tu é um orgulho para mim. Então, eu fui trabalhar todas essas camadas, fui me desenvolver, fiz curso de formação em coach, fiz master coach, fui curso de desenvolvimento pessoal, curso de inteligência emocional, fiz vários treinamentos, então foram mais de 1000 horas aí de desenvolvimento. E eu sou muito para resultado. Então eu peguei isso e mergulhei de cabeça. E aí, em conjunto a isso, foi quando começou a vir esse chamado, onde Deus foi me trazendo para sair um pouco do direito e me trazer para cá, para eu buscar mais a Ele, estar caminhando com Ele e me colocando pessoas do reino para eu caminhar junto. Amém. Bom, essa pergunta, por tudo que você trouxe de contexto até agora, a resposta parece clara, mas é óbvio que eu quero que você contextualize melhor. Quando que sua vida começou a dar certo? Cara, minha vida começou a dar certo quando realmente eu entendi a minha real identidade como filho de Deus. Aqui eu não trago como religião, eu trago como espiritualidade. Eu acho que quando você sabe quem você é, não importa o que os outros falem, não importa o que você está fazendo e alguém fala que está errado, ou o caminho que os outros acham que você deve seguir. Se você tem certeza de quem você é como filho, você não tem dúvida do que você está fazendo, vai dar certo. Claro que o caminho é árduo, o caminho é estreito, e eu estava numa mesa ontem conversando sobre isso. Caminhar com o Senhor é um caminho estreito e solitário, porque a salvação é pessoal, é individual. E eu brinco todos os dias com a minha esposa, eu falo, amor, quando a gente chegar do outro lado, será que a gente vai estar junto? Então vamos se esforçar junto que eu quero estar com você. Então eu acho que minha vida começou a dar certo como eu comecei a olhar para mim mesmo como filho
e comecei a enxergar qual era o meu propósito, que era ativar outras pessoas, que era servir outras pessoas e estar buscando mais ao Senhor. Isso aí realmente mudou minha vida. E quando a gente olha para isso que você vem construindo, esse movimento de mentoria de homens, qual que é a razão social desse movimento? Cara, a razão social desse movimento é muito simples. É um homem aqui que achava que era o homem de verdade e era um nada. Era um merda, literalmente. Que achava que fazia tudo na força do braço, que o que ele fazia era o melhor que ele podia, que ser forte e ser bravo e ser grosso e ser ríspido e não tratar direito as pessoas era o que é ser homem. E quando eu entendi isso, eu falei, não, eu preciso salvar famílias, eu preciso resgatar casamentos, eu preciso trazer homens para esse movimento, eu preciso ajudar homens a se posicionar, porque o inimigo não vai vencer mais, porque ele já foi descoberto. E eu falo, eu sou um linha de frente que não desiste. Eu vou para cima e eu não fujo do desafio. Então eu quero enfrentar de frente e eu estou levantando esse movimento justamente para isso. E o Legendários tem me ajudado muito nisso, porque é um movimento que vem trabalhando esses homens já, e é transformador assim ver os depoimentos das famílias, e aí isso vem surgindo outros submovimentos, imersões e treinamentos e desenvolvimentos sim, que para mim é muito gratificante, porque o que isso transforma a minha vida é o que eu quero levar para as outras pessoas, com certeza. Empresário, você que nos assistiu até aqui, que teve a oportunidade de ouvir a história de um homem transformado, de um homem mudado, um homem que aprendeu que servir sobre aquilo que ele já viveu, sobre as dores, ele está curando dores a respeito das dores que ele já sentiu. Talvez, empresário, o teu papel aí à frente do teu negócio, à frente do teu time, à frente dessas pessoas, é curar dores que já foram curadas em você. É ajudar essas pessoas a se encontrarem, porque o Juliano disse muito bem, depois que ele conheceu a própria identidade dele, as coisas começaram a mudar. E se você contribuir com as pessoas que estão aí, no teu negócio, muitas vezes perdidas, sabe aquela pessoa que você reclama, que ela não está conseguindo avançar? Talvez ela esteja na posição errada, talvez ela não conheça a própria identidade. Talvez ela não atingiu a performance porque ela ainda não conseguiu olhar profundamente para si mesma e entender quem ela é. E não é quem ela é como profissão, mas quem ela é na essência. Qual é a essência das pessoas que trabalham aí com você? Se você tem um colaborador que vai se tornar um melhor pai e um melhor marido, com toda certeza ele vai se tornar um melhor profissional, porque ele assumiu um novo caráter, uma nova identidade, a identidade real, não aquela que foi dita para ele pelas pessoas que disseram que ele era isso ou que ele era aquilo, mas sim pelo seu verdadeiro pai, aquele que disse antes dele mesmo nascer quem ele era. E talvez essas pessoas não se descobriram porque falta você também se posicionar e descobrir o seu principal papel, a tua essência como líder de um negócio, como líder de um time, como uma pessoa de relevância nessa sociedade. A rede social do Juliano está aqui na descrição desse vídeo e eu recomendo fortemente que você o procure. Você converse com ele para entender melhor quem você é e quais são os seus papéis, como empresário, talvez como pai, como filho, como marido, porque muitas vezes a gente precisa de alguém para caminhar junto, para caminhar do nosso lado, para que a gente consiga acessar o extraordinário. E isso, pela minha crença, só vem através da comunhão, através do andar com mais pessoas que te elevam, que te ajudam a entender o seu papel. Então eu convido você, empresário, para parar de andar sozinho, para poder ser ajudado e também para poder ajudar. Você vai transformar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Eu agradeço demais ao nosso grande patrocinador, a Náutica Digital, um espaço aqui em Alphaville, onde você pode fazer o seu podcast, o seu talk show, live de lançamento, evento para o teu time. A criatividade aqui pode ser utilizada da melhor forma possível. Nosso espaço é preparado para atender você, para você realizar ainda mais dos papéis da sua verdadeira identidade. Agradeço ao Tim, que está por trás das câmeras, nos ajudando sempre. Agradeço ao Jadson, que faz toda a produção visual aqui da Jax Media. E agradeço demais a você, meu irmão. Juliano, obrigado por tantos ensinamentos, por essa percepção sobre o que é se posicionar. Fique à vontade aí para soltar tua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, primeiramente quero te agradecer o convite. Para mim é uma honra estar sentado aqui. Você é um homem brilhante. Tive o prazer de te conhecer. Creio que não é por acaso, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eu sei que Ele tem grandes planos para nós e a nossa conexão. É muito gratificante estar aqui. E o que eu posso falar para o empresário líder é que não é por acaso que você tem os colaboradores que você tem, ou não é por acaso que você tem a vida que você tem. Você precisa olhar, e um jargão que a gente usa muito na montanha é: homem sozinho é presa fácil. Então busque pessoas
Busque cursos, treinamento, desenvolvimento, mentores, pessoas que já passaram por isso. Se associe a outros empresários, dividam essa dor, mas ao mesmo tempo olhe o seu colaborador e você como líder, você é formador. Então, ao invés de você apontar o dedo e cobrar o seu colaborador para ele dar o melhor dele, olhe para o espelho e veja se você está dando o seu melhor. Veja se você está sendo o melhor na sua casa, na sua família, na sua empresa. Seja o exemplo. O grande líder ele é referência por exemplo e não por apenas palavras. São atitudes que fazem a diferença. Então eu vejo e eu prego muito isso na minha vida, que o homem de verdade ele é aquele que não só fala, é aquele que faz e é referência por atitudes. Então conte comigo e estou aqui à disposição para ajudar no que precisar. Conte comigo também e você aí de casa, conte conosco. Não se esqueça de verificar se você está inscrito, deixe seu comentário aqui no vídeo. Mais uma vez eu reforço que as redes sociais do nosso convidado, da Náutica, enfim, de todas as pessoas envolvidas nesse projeto, estão aqui na descrição do vídeo. Compartilhe ele para quem precisa aprender a se posicionar e conhecer a sua própria identidade. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um presente na vida de muitas pessoas e você pode ser capaz de presenteá-las ao momento que você compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Até a próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá.